Aqui tá a pererequinha da bebê. Mais uma vez se confirmou, então. É a mãozinha. Esse é o grande lábio, e esse buraquinho aqui no meio é a fenda vulvar, né? Nossa, essa tem muitas concentrações. A posição ela tá. Ela tá pélvica, tá sentadinha. Sabia que ela não estava. Esse aqui é o perfilzinho dela. Não existe. Como é que vai ser o nome? Manuela. Mas é como Manuela. Sim? Uhum. Nossa, agora não tá definidinha, né? Aqui tá o rostinho. A pélvica, cabeça pra cima, o bumbum pra baixo. E as costas pra esquerda, tá? Essa imagem aqui a gente vai aproveitar para medir o ossinho do nariz, que é o osso nasal. Né? Isso aqui é importante porque quando esse ossinho é muito curto, isso às vezes pode ser um indício, né, de alguma doença genética, tá? Que não é o caso. Então vamos fazer as medidas dela, tá? A gente vai começar aqui pela cabeça. Aqui a gente está vendo a cabeça vista de cima. Como se estivesse tirando a tampa e olhando dentro, tá? Então vou medir a cabeça de um lado até o outro e depois a circunferência dela. Que é essa bolinha daqui. Esse aqui então é o polo cefálico, né? Dentro da cabeça a gente vai ver algumas estruturas. A primeira delas é uma que se chama ventrículo lateral, que é esse espacinho daqui até aqui, por onde circula o líquido que banha o cérebro do bebê, tá? E na parte de trás da cabeça a gente vai ver o cerebelo, que é o órgão que dá equilíbrio para o bebê quando cresce, que é esse aqui. Descendo um pouquinho mais, a gente vai chegar na altura da face. Esse aqui é o olho de um lado e o olhinho do outro lado. E aqui vamos medir a distância externa e interna entre as órbitas oculares. Um pouquinho mais para baixo a gente vai ver o lábio da bebê que está aqui. Ó. Esse aqui é o nariz. Narina, lábio superior, lábio inferior e o queixinho. Ó, abre a boquinha, viu? Então, isso aqui é importante para a gente ver que o lábio está bem formado. Né? Descendo um pouquinho mais, a gente vai chegar na altura do tórax, que está aqui. Esse é o coração, né? Essa imagem aqui são as 4 câmaras cardíacas, as 4 cavidades. É uma visão externa ou é já interna? Assim? Só um corte, como se estivesse cortando assim, tirando a parte de cima e olhando dentro. Esse é o ventrículo esquerdo, aqui está o ventrículo direito, o átrio direito e o átrio esquerdo. A ecografia entra no neném também. Também. Aqui a gente vai ver o que se chama vias de saída do coração. Esse aqui é o ventrículo esquerdo e a aorta. Do outro lado a gente vai ver o ventrículo direito e o tronco pulmonar. Um pouquinho mais para cima a gente vai ver os 3 vasos que passam em cima do coração, que estão aqui. Esse é o ventrículo, o tronco pulmonar, perdão. Pulmonar, a aorta e a veia cava superior. Tá? E vamos ouvir o coraçãozinho um pouquinho, né? A avó que não tinha nenhum.
151, que é uma frequência normal. Né? Do ladinho do tórax, a gente vai ver os ossinhos do membro superior. Então, o húmero, né, que é o osso que vai do ombro até o cotovelo. E do outro lado, o rádio e a una, que são os ossinhos do antebraço. Ela tá no osso de lado assim? Tá. Tá bem? Vamos mostrar? Né? Assim, Depois ele dá um ó. pouquinho. Um bracinho dá pra ver. Você vai contar os ossinhos da mão também? Vamos ver se der. Tá a mão de um lado. Esse aqui é o dedão aqui, tá vendo? 2, 3, 4, 5. Em cima do dedinho, irmão. Graças a Deus. Né? Esse é o outro. Aqui você está vendo 4. Se eu voltar um pouquinho mais, o dedão está aqui. Ó. O dedão. Os outros 4 aqui. Então, temos duas mãos. Descendo um pouquinho mais, a gente vai chegar na altura do abdômen, que está aqui. Então, essa é a barriguinha, né? Bolinha escura é o estômago e o cinza que tem em volta é o intestino. Aqui a gente vai medir o tamanho da circunferência abdominal. Esse é o abdômen. Mais para baixo um pouquinho, a gente vai ver o pedaço do cordão que entra no abdômen, que está aqui. Mais para baixo, a gente vai ver a bexiga, só que ela está com a bexiga vazia, então fica bem difícil de ver esse triângulozinho escuro. Do lado da bexiga tem que passar uma artéria de cada lado. Isso aqui é a parte de baixo das perninhas. Esse aqui é a parte de baixo das perninhas, aqui está a pererequinha dela de volta. Grande lábio e a fenda vulvar. Tá? Aqui os ossinhos do membro inferior, o fêmur de um lado, do outro lado a tíbia e a fíbula, tá? Pra frente a gente vai ver o pé. Esse aqui é o pezinho de um lado. E o outro pé tá aqui. O dedinho do pé ele é muito curtinho, né? E fica muito perto um do outro. Então é difícil de você individualizar eles. 41 tá calçando. A estimativa de peso é 567 gramas, que é um peso bem adequado para bebê nessa fase. 23 centímetros. E aqui está a coluninha dela. Essa é a parte mais alta. E aqui é a parte mais baixa da coluna. As duas artérias renais. E ali o perfil. Olha os dedinhos da mão aberta lá em cima. Tá? Agora tá com as duas mãozinhas erguidas pro bolsinho. A mão e um pé. Ah, o pé. Abre na boca. Abre na boca. A mãe fica sem respirar, mas que mostra embaixo dela. Não. Doutor, você tá me apertando.
parece, né? Então tá tudo bem, jóia. O bebê tá crescendo direitinho. Vai para dentro agora. A quantidade de líquido tá boa, né? E a placenta tá bem certinha. Tá bom? Ó, A língua mexendo. até a língua mostrando agora. Fica essa Parabéns. mão pra cima, obrigada. Eles ficam assim mesmo. Ah, nessa fase ainda ela tem chance, se eu fizesse parto normal, ela tinha chance de virar ainda, né? Até 32 semanas o bebê vira bastante. É. Ainda tem espaço para ela fazer uma cambalhota dentro. Depois de 32 fica difícil. Uhum. Vou lá fazer o laudo daí pra vocês, mais um pouquinho já vai ficar pronto, tá? Parabéns. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Viu como tem problema, né? Apertou, porque até não queria mais, quase morria aqui, espremido. É quanto falou mais que a ele é- ligação apertar. Porque quanto mais aperta, aperta, mais ele aparece, Aham. né? Se ele não apertar. Você ainda que é magrinha. Mulher que vem aqui que é difícil. Ela sofre mais, né? Por causa da camada de gordura, né? Nossa. Gente, se quiser mais pra cá, já passa. Não, tá já. Você leva sorte. Já passa essa parte, então como estão grandão, né? Já. O laudo fica pronto dentro de uns